Amigo seu de infância tem esse defeito. Fazer o quê? A Eu gente falei. fazia isso. Fala, Maurício. Fala, Gu. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você, meu irmão querido? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu falei que hoje é dia de contar causos seus antigos, hein? Olha lá Cuidado. que eu te meto o processo, bicho. Olha lá. Beijo, meu irmão. Obrigado. Gu, beijão, querido. Doutor Maurício, desculpe aí o atraso de minha parte. Imperdoável, imperdoável. Vou te falar, viu? Esse professor que não segue horário é terrível. Bom, pessoal, boa noite a todos. Oficialmente abrindo, então, a nossa segunda noite, né, da nossa quarta Semana Magna. Hoje estive lá no programa da Nilda Bittencourt, um abraço, Nilda, onde nós falamos um pouco, né, sobre o que foi a palestra de ontem, a nossa palestra master de hoje com o professor Maurício, e o que nós teremos ainda ao longo, né, do restante da Semana Magna, com a professora Jéssica e também com o professor Vitor. E para fechar com chave de ouro, como eu já disse ontem, nós teremos a nossa aula magna no dia 9 de março com a ministra Carmen Lúcia. Muito bem, hoje nós temos aqui Dr. Maurício Bunazar, graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, mestre em doutor cum laude, tenho que explicar para vocês o que é isso, porque é a honraria, em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, professor de curso preparatório para concursos públicos e exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ministra aulas como professor convidado no curso de especialização da Escola Superior da Advocacia de São Paulo e em vários outros cursos de pós-graduação em faculdades brasileiras. Coautor de livro e autor de artigos científicos nas áreas de Teoria Geral do Direito Privado, Direito das Obrigações, Direito das Coisas e Direito de Família. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e da Associação Brasileira de Ensino de Direito. É advogado em São Paulo e atualmente professor do Mackenzie. Meu querido amigo professor Maurício Bunazar, ou Buna, como comumente conseguimos, né, ou chamamos. É uma honra tê-lo novamente aqui em nosso curso, agora para a nossa Semana Magna, para que você possa falar aí um pouco mais, né, com os nossos alunos. Sempre vai ficar esse gostinho de quero mais, né? Te ouvir sempre é um prazer. Então, a palavra é tua, meu amigo. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Professor Regis, eu começo com as questões protocolares, agradecendo ao NOPAR, agradecendo o convite que o senhor, por intermediação do Gustavo Madrigano, me fez. Cumprimento penhoradamente também meu colega, professor Gabriel Augusto, e digo que é um prazer muito grande conversar com alunos de graduação. Eu tenho realmente esse prazer. Feitas essas pequeníssimas notas protocolares introdutórias, peço imediatamente licença para abandonar toda e qualquer formalidade e começar a trabalhar com vocês as questões que me trouxeram aqui. Então, chega de professor Bunazar, chega de professor Regis, chega de professor Gabriel. Eu sou o Buna, estou aqui para bater um papo com vocês sobre vários aspectos, né? O Gustavo me convidou muito gentilmente, por meio do professor Regis, para falar com vocês sobre algum tema e eu escolhi a liberdade de expressão. Mas eu queria contar um pouquinho, muito rapidamente, da minha trajetória. Não porque ela seja relevante, não porque eu acredite que que eu seja modelo para alguma coisa. Creiam-me, eu não sou modelo para coisíssima nenhuma. Espero me tornar um dia, espero ser uma pessoa que seja digno de admiração no futuro e digno de imitação, né? Por enquanto não, por enquanto não. Então eu só tenho a conversar com vocês, agradecer e explicar um pouquinho o que me fez querer fazer direito, né? Quando eu pensei em fazer direito, eu pensei por uma questão fundamentalmente de justiça. A justiça sempre foi uma coisa que me pegou muito. Eu sempre acreditei que a injustiça existe no mundo e ela deve ser combatida. Eu lembro bem
que numa aula o professor disse uma coisa para mim. Ele disse o seguinte: diz para a turma toda, né? Se vocês estão aqui em busca de justiça, vocês estão no curso errado. Direito é uma coisa, justiça é outra. E eu percebi que eu estava diante de um completo idiota, né? De um parvo. É óbvio que existe distinção filosófica da ideia de direito enquanto dogmática, da ideia de justiça enquanto ideal, pouco definível, etc. Mas eu gostaria que vocês entendessem de uma vez por todas uma verdade fundamental. Não existe direito sem justiça. Santo Tomás Aquino, pouco importa a sua religião, Santo Tomás é um pensador universal, né? Ele dizia o seguinte, que o objeto do direito é a justiça e o objeto da justiça é o próprio direito. Então, veja que coisa interessante, ele não instrumentaliza o direito em favor da justiça. Ele diz que a justiça tem por objeto o direito. Então, eu queria começar com vocês, que são jovens, e quando eu digo jovens, às vezes tem alguém mais velho, que está fazendo faculdade, né, 50 anos, etc., 60 anos. Eu digo jovens no mundo do direito. Não acreditem nessa bobagem, nessa ladainha de que o direito e a justiça são coisas separadas. Não são. Não existe direito sem que haja o propósito fundamental de buscarmos dar a cada um o que é seu. Fazermos, de fato, a diferença no mundo. Fazermos o bem no mundo. Isso é absolutamente elementar. E aí, isso me leva a contar para vocês. Eu prometo que eu não vou fugir do tema, tá? Regis, Gabriel, não se apavorem. Eu prometo que eu chego a tempo e modo no tema. Eu resolvi estudar o direito civil porque o direito civil é o direito da pessoa comum, né? Eu lembro que um dia eu ouvi o professor José Oliveira Ascensão falar isso. O direito civil é o direito comum. É o direito do homem comum, é o direito da mulher comum. E eu disse, bom, é isso que eu quero. Resolver o problema da pessoa comum, resolver o problema do dia a dia. Fiz o meu mestrado aqui no Lago São Francisco, fiz o meu doutoramento também no Lago São Francisco e o meu pós-doutoramento aqui também no Lago. Eu obtive esse grau cum laude, que me honra muito, e queria dizer para vocês que isso é fruto não de uma inteligência sobrenatural ou de algo que é inalcançável, porque eu vou falar uma coisa para vocês muito diretamente. Vocês vão lidar com muitos professores e vão fazer questão absoluta de demonstrar para vocês que vocês nunca vão chegar onde eles estão, né? Então, essa é uma característica da turma do direito, né? Eles são tão bons, que eles fazem questão de mostrar que há entre vocês e eles um abismo fundamental. E eu queria dizer que não há. Não há e não há mesmo. O que diferencia você, Ana Júlia Rocha, de mim hoje, são alguns anos a mais que eu tenho e alguns livros a mais que li. E talvez alguma força de vontade a mais que eu tenha em querer estudar o direito e você tenha em querer estudar outra coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque cabe a cada um de vocês tomar uma decisão fundamental de escolher. Quero ser um jurista? Quero ser uma jurista ou não quero? E se quiserem, abracem isso com toda a força, porque não há nada que os impeça de alcançar isso mediante esforço e dedicação. Gênios não estão no direito, gênios estão na biologia, na química, na matemática. No direito nós temos esforçados, e é isso que nós somos todos, esforçados. Só isso, tá bem? Então, fica aqui essa minha nota para dizer o quê? Se você quiser se destacar de algum modo no mundo jurídico,
seja por que razão for, e eu espero que seja para buscar a justiça, a bola está com você, absolutamente com você. Bunda na cadeira e atenção aos estudos. Tudo bem? Muito bem. Bom, Buna, o que tem a ver justiça, estudo com liberdade de expressão? Tem tudo, né? Absolutamente tudo a ver. E começo já agora dizendo: quando nós pensamos no direito, o direito tem uma série de significações. O direito tem uma série de propósitos, não é? Mas nós podemos, talvez por economia intelectual, dizer que existe uma função que é um denominador comum. Ninguém duvida que o direito serve para aquilo, que é ordenar a sociedade mediante coação. Para isso, nós temos uma entidade chamada Estado. O que é o Estado? Né? E, por favor, os professores de ciência política não se aborreçam comigo, meus queridíssimos alunos e alunas, não vão lá falar essas bobagens que eu estou falando aqui para o professor de ciência política, teoria do Estado, porque ele vai ficar bravo com vocês e principalmente comigo, tá bom? Fica aqui esse segredinho entre nós. O que é o Estado? O Estado é um mal necessário. O Estado é isso, ele é um mal necessário. Nós precisamos do Estado para que ele ponha o direito, daí direito positivo, direito posto, né? Para que nós convivamos com alguma harmonia. Com alguma harmonia. Mas o Estado, meus caros, ele é, por definição, um mal necessário. Por definição. O Estado concentra, e aí existem diversas teorias do porquê, e isso não nos interessa aqui minimamente, um poder chamado soberania. E essa soberania ele exerce ou pretensamente exerce, deveria exercer, no nosso interesse. Só que Montesquieu, ele tinha uma frase absolutamente genial. Montesquieu dizia o seguinte: todo aquele que tem poder tende a abusar dele. Todo aquele que tem poder tende a abusar dele. E nós já vimos, ao longo da história, não precisa ser um historiador para saber isso, que o Estado abusa do seu poder. E abusa como? Atacando seus cidadãos, violando as liberdades mais essenciais dos seus cidadãos. E então, a evolução histórica fez com que aí Carta do João Sem Terra, aquela bobajada toda que vocês estão cansados de saber, que eu não vou repetir aqui, fez com que nós criássemos um escudo contra o Estado. Um escudo chamado Direitos e Garantias Fundamentais. Por favor, atentem para o que eu vou dizer, porque é algo chato, tá bem? Os direitos e garantias fundamentais são uma proteção do particular contra o Estado. Repito, uma proteção do particular contra o Estado. São um escudo do particular contra as investidas do Estado. Se vocês abrirem, e eu fiz questão de deixar aqui do lado, a minha velha Constituição. Essa aqui é a minha Constituiçãozinha da graduação. Toda maltratada. Nós estávamos aqui na emenda 45, para vocês verem, né? Hoje nós estamos na emenda 6.340. Estou brincando, evidentemente, mas eu já nem sei qual número de emenda nós estamos, né? Mas a minha era 45, eu já achava muito nessa época. Se nós abrirmos o artigo 5º, nós vemos lá dos direitos e garantias fundamentais. Então, existe uma ideia que é de teoria geral, mas que precisa ser repetida, porque nós vivemos uma época de imbecilidade, uma época de loucura, uma época de tragédia filosófica, moral e jurídica. Desculpe os termos pesados, mas é verdade. Os direitos e garantias fundamentais são direitos. E se são direitos, eles se contrapõem a deveres. E de quem são esses deveres? Do Estado.
Os direitos e garantias fundamentais são uma proteção do indivíduo contra o Estado. Meus caros, eu sei que há professores, às vezes até bem intencionados, né, que dizem que o Estado também é titular de direitos fundamentais. Isso é uma bobagem, com todo respeito. Aliás, sem muito respeito, né? Acabei de falar que é uma bobagem, posso dizer que é muito respeito. Isso é um equívoco dogmático radical. O Estado não é titular de direito fundamental. Titular de direito fundamental somos nós, cidadãos. São as pessoas físicas ou jurídicas, jamais o Estado. Começo com uma provocação. A lei pode retroagir no Brasil? Pode, claro que pode. Desde que isso não prejudique o cidadão. Então vejam vocês o seguinte: eu, Estado, quero punir o professor Gabriel porque ele cometeu um ilícito. Quando o professor Gabriel tinha lá 20 e poucos anos, ele se meteu numa confusão, etc. E eu quero puni-lo. Eu, Estado, tenho o ius puniendi. Se amanhã ou depois aquela conduta que o professor Gabriel praticou deixar de ser crime, a norma retroage para tirar de mim, Estado, poder. E então, o professor Gabriel estará protegido. A lei retroagiu, sim, para proteger o Gabriel. Vamos imaginar que o meu querido Gustavo Madrigano, meu querido amigo de infância, haja sonegado algum tributo, ou não haja declarado o tributo, sonegar é mais pesado, não haja declarado, e amanhã ou depois haja uma lei que isente deste tributo. Essa lei poderá beneficiar o meu amigo Gustavo? Claro. Por quê? Porque era uma norma a favor do Estado contra o cidadão. O que não pode? Uma norma retroagir para prejudicar o cidadão em favor do Estado. Tudo bem? Então eu não posso hoje dizer: tudo bem, Anderson, tudo bem, André, tudo bem, Andresa, eu tenho uma notícia para dar. Acabou de ser publicada uma lei e o curso de Direito agora será de 10 anos. Vocês vão ter que ficar 10 anos na faculdade. Pô, alto lá, que conversa é essa, né? Eu já tenho o direito adquirido a um regime jurídico, e aí a coisa segue assim. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental. E o que é a liberdade de expressão? Num sentido muitíssimo amplo, mas muitíssimo correto também, a liberdade de expressão consiste no poder que nós temos de manifestar as nossas opiniões, por mais idiotas, canalhas, tortas, estúpidas e desestabilizadoras que sejam. Isso é a liberdade de expressão. Ninguém precisa de liberdade de expressão para dizer: vamos lutar contra o câncer de mama. Ninguém precisa de liberdade de expressão para dizer: vamos conservar a baleia jubarte. Não. Eu preciso de liberdade de expressão para atacar o governo, por exemplo. Eu preciso de liberdade de expressão para atacar ideologias, por exemplo. Não me odeiem, ouçam com ouvidos gentis, como diriam Shakespeare. Eu preciso de liberdade de expressão para dizer: milhares de mulheres estão morrendo porque o aborto é proibido no Brasil. Temos que liberar o aborto. É para isso que eu preciso de liberdade de expressão. Buna, mas você é a favor do aborto? Não, eu sou radicalmente contrário. E aí eu preciso da liberdade de expressão para dizer: temos que manter a proibição e temos que instruir as mulheres, porque não é justo sacrificar uma vida intrauterina. Opa, alto lá. Nesses últimos 30 segundos da minha palestra, eu desagradei um grupo e desagradei outro. É para isso que serve a liberdade de expressão. Para que a Amanda, que é absolutamente favorável ao aborto, diga: eu sou favorável por isso, por isso, por isso, quero que mude.
Mas para que a Ana Paula diga, Amanda, você é maluca, isso não pode por isso, isso e isso. Essa é a quintessência da liberdade de expressão. E nós, atualmente no Brasil, estamos vivendo uma situação de, como eu posso dizer, esgarçamento da liberdade de expressão, não é? Por quê? Por quê? É importante que vocês notem. Porque o brasileiro não era politizado e o brasileiro se tornou hiperpolitizado. Então, o brasileiro politizou tudo, não é? E aí começou muita briga, muita confusão, coxinhas versus mortadelas, bolsonaristas versus lulistas, e o mundo se tornou um lugar bastante mais infeliz. A verdade é essa. Mas o que que acontece? Em razão de abusos perpetrados, começou a haver restrição à liberdade de expressão de uma maneira que eu, Bunazar, julgo completamente equivocada. Completamente equivocada. Eu sou um professor, eu sou um advogado, eu sou um cidadão brasileiro e eu tenho pelo Supremo Tribunal Federal devoção democrática. Mas, como professor, eu me sinto absolutamente à vontade para criticar decisões do Supremo em matéria de liberdade de expressão e, por exemplo, em matéria agora de retroatividade da lei, quando permitiu a relativização da coisa julgada, não é? É algo que fere uma noção elementar de segurança jurídica, na minha opinião. E eu espero ainda ter liberdade de expressão para dizer isso. Por quê? Explico a vocês. Como eu disse, o direito fundamental é do cidadão. O que o Supremo permitiu foi que uma norma favorável ao Estado retroagisse para lascar com o cidadão. E aí você vai dizer, Bunazar, mas os ministros do STF, por maioria quase absoluta, entenderam isso. Bom, o problema é deles. Eu, com todo respeito, entendo que erraram. E erraram porque não aplicaram a Constituição como deveriam ter aplicado. Ponto final. Minha opinião, tá certo? Espero ser livre, repito, para dizer isso. Espero ser livre para dizer isso. E espero que vocês entendam que isso não é nenhuma apologia à revolução, nenhuma manifestação contra o STF. Não, a decisão do STF está aí, deve ser cumprida, mas pode ser criticada. Descumprida não, criticada sempre. Repito, descumprida não, criticada sempre. Mas voltemos à liberdade de expressão. É comum que os professores digam o seguinte: não existem direitos absolutos. Não existem direitos fundamentais absolutos. Isso virou um mantra. E para começar, isso é mentira. Existem direitos fundamentais absolutos, sim. E quando nós falamos absolutos, nós dizemos que não admitem relativização ou diminuição. Por exemplo, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Ponto final. Não pode. É proibida a tortura e qualquer tipo de tratamento desumano. É proibida a pena de banimento. É livre a liberdade de crença e consciência. São direitos absolutos, ponto. Tudo bem? Mas eu costumo fazer uma brincadeira que é dizer o seguinte: a liberdade de expressão no Brasil também é absoluta. Vocês vão dizer, Buna, como assim? Por que que eu brinco dizendo que no Brasil a liberdade de expressão é absoluta? Por uma razão. Eu dou aula para graduação há muitos anos, tal. E aí, quando eu estou dando aula para o primeiro ano, normalmente, ou comecinho do segundo ano, eu faço a seguinte pergunta para eles. Não sei, fulano pode matar o ciclano sem justa causa? E os alunos respondem, pode, mas vai preso. Aí eu digo, olha, o direito é uma ciência cultural, né? Se ele é uma ciência cultural, é óbvio que ele só proíbe comportamentos possíveis. Você não vai ver uma norma penal dizendo é proibido sair voando pela janela e botar ovos na casa dos vizinhos. Óbvio que você não vai ver isso, porque isso é fisicamente impossível, não é? O direito só proíbe, só pode proibir coisas possíveis.
Então, quando eu pergunto se eu posso matar sem justa causa, a única resposta possível é não. É óbvio. É óbvio. Se eu perguntar para você, eu tenho liberdade de sair do país e voltar do país, você vai dizer sim. Se eu perguntar se eu tenho liberdade de expressão, você vai dizer depende. E aí vem a questão do porquê eu entendo que ela é absoluta. Ou nós temos liberdade de expressão, ou nós temos o cometimento de ato ilícito. Atenção. Essa parte é a parte, talvez, mais importante dessa exposição. Quando eu manifesto a minha opinião, duas coisas podem ocorrer. Eu agi licitamente. Eu agi ilicitamente. Se eu agir licitamente, eu exerci a minha liberdade de expressão. E eu digo ao Estado, fique na sua, não se meta comigo. Se eu agir ilicitamente, eu respondo por isso. Eu vou dar um exemplo absolutamente simples. Doutor, Oi, pois não? eu tô sem a sua imagem. Ah, é? Eu tô aqui. Você tá me vendo, Gabriel? Gabriel tá me vendo. Sim, Peraí. eu também. Os alunos estão me Também. vendo aí? Aqui. Eu também tô vendo. Só a tela do Anthony, pra mim, que tá uma tela azul. O restante tá... Tinha travado aqui, Estamos- Bonar. Pode continuar, desculpa. Posso continuar? Sim. Então tá bom. Então vejam vocês o seguinte. A gente começou a palestra aqui. O Regis fez um comentário. Quem será que tem menos cabelo? O Bunazar ou o Gabriel? Né? O Bunazar ou o Gabriel? Claro que é difícil de perceber, mas eu e o professor Gabriel, só se reparar muito bem, nós somos levemente calvos. Mas tem que reparar bem, eu sei disso. Não há necessidade nem de vocês dizerem. Mas vamos imaginar que eu diga o seguinte. Eu, Maurício Bunazar, acho feio quem usa implante. Eu, Maurício Bunazar, acho feio quem usa implante. Por quê? Porque fica parecendo cabelo de boneca. Ponto. Talvez um de vocês tenha implante e fique, pô, esse cara aí me sacaneou. Será que eu cometi algum ato ilícito dizer que o cabelo parece de boneca? Quero crer sinceramente que não. Quero crer sinceramente que não. Se eu disser a nomeação do ministro tal para o ministério tal foi uma nomeação infeliz do governo tal, porque isso é politicagem, porque ele estava implicado no esquema tal, conforme a sentença judicial tal. Isso causa dissabor para o ministro? Claro que causa. Claro que causa. Isso é um ato ilícito? Quero crer sinceramente que não. Agora, se eu disser, alunos, professor que usa peruca não é confiável. Quando encontrarem o professor de peruca, arranquem a peruca dele e joguem a peruca no lixo. Opa, eu cometi um crime, apologia. Apologia à prática de um ato criminoso. Se eu disser, não contratem na Unopar professores e funcionários de certa religião, cometi um crime. Se eu xingar o Gustavo Madrigano, eu cometo um crime. Isso não é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Vejam vocês o seguinte, para pegar um exemplo concreto. Se eu disser, acho um absurdo a eleição do presidente Lula, não me conformo que o presidente Lula tenha sido eleito assim, 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 assado, porque ele vai desestabilizar o país por conta disso, por conta disso. Isto é liberdade de expressão. Se eu disser, cidadãos, invadam o Planalto e quebrem tudo, isso não pode ser considerado liberdade de expressão. Qual é, para caminharmos aí já no finalzinho da minha exposição, a minha... Só um minutinho. O Gustavo está perguntando se eu estou compartilhando algo. Eu não estou compartilhando nada. Vocês estão me vendo direitinho? Tá tudo bem?
Sim, professor, para mim tá normal. Sim, tá certo. Tá certinho aqui, É mesmo? professor. Oi? Normal aqui também. Tá normal aqui. Então tá bom. Então vou seguir, tá bom? Então, para que vocês retenham o que eu quero dizer. O que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é o que sobra depois de deduzidas todas as proibições legais. A liberdade de expressão é o que sobra depois de deduzidas todas as proibições legais. Então eu gosto de dizer o seguinte: a liberdade de expressão, ela existe e ela é conformada, ela é limitada, delimitada, melhor dizendo, pela injúria, pela calúnia, pela difamação, pela apologia ao crime, pelo racismo, pela atuação, pela prática de crimes contra o Estado democrático de direito. Fora isso, tudo é liberdade de expressão. Como eu posso, Bunazar, identificar uma manifestação aceitável? Toda manifestação que não violar um dispositivo legal deve ser considerada amparada pela liberdade de expressão. Por que isso? Porque, do contrário, se não for o legislador aquele a proibir, aquele a dizer o que pode e o que não pode ser dito, quem dirá? O juiz, que não foi eleito pelo povo? Só o povo, pelos seus representantes eleitos, é que podem restringir os nossos discursos. Bunazar, e o que isso tem a ver com responsabilidade civil? Absolutamente tudo. Vamos imaginar que eu faço uma postagem no meu Instagram dizendo assim: olha, a obesidade é um problema e ela precisa ser radicalmente combatida porque os gordos vão acabar morrendo. E um gordo me processe, não é? E diga lá: olha, ele foi gordofóbico. Eu me senti radicalmente ofendido e eu quero uma indenização. Será que ele pode ganhar? Vamos pensar juntos aqui no que diz o artigo 186 do Código Civil. O artigo 186 do Código Civil diz assim: atenção, muita atenção. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927 vai dizer: aquele que comete ato ilícito deve indenizar o prejuízo. Tudo bem? Tudo bem. Então vem cá. Qual é o elemento fundamental para que eu cometa um ato ilícito? Aquele que por uma ação ou por uma omissão viole o direito. Se eu não violar o direito, eu não cometo ato ilícito. Então, se um policial amanhã ou depois prende um bandido na frente do filho do bandido e o filho do bandido chora, sofre, é evidente que esse menino sofreu um dano. Mas é óbvio que ninguém tem que pagar. Por quê? Porque não houve violação do direito. Quando que a liberdade de expressão pode dar origem a uma indenização? Nunca. Nunca. Porque se eu exerci a minha liberdade, isso significa que eu não violei lei nenhuma. E se não violei lei nenhuma, o Estado não tem o direito de, por si, ou a pedido de quem quer que seja, fixar uma indenização contra mim. Quando que a minha manifestação do pensamento, manifestação da minha palavra, poderá ensejar uma indenização ao Estado ou a quem quer que seja? Quando eu violar a lei, quando eu violar a norma. Se eu pratico um ato, por exemplo, classificado como racismo, eu não agi
com liberdade de expressão. Eu cometi um crime e, como tal, devo responder. Se eu difamar o professor Regis, eu não exerci a minha liberdade de expressão. Eu cometi um crime e, como tal, devo responder criminalmente e indenizá-lo civilmente. Se eu acuso falsamente o Evandro, que nos assiste aqui muito gentilmente, se eu acuso falsamente, sabendo que a acusação é falsa, se eu acuso o Evandro de cometer um crime, eu não exerci liberdade de expressão de maneira nenhuma. Eu, única e exclusivamente, cometi um crime em um ato ilícito. Um crime, portanto, um ato ilícito. E aí, eu deveria indenizá-lo. O que eu gostaria que vocês retivessem é fundamental que vocês preservem ao máximo a liberdade de expressão. Por quê? Porque no fim do dia, ao fim e ao cabo, a liberdade de expressão é uma arma que nós temos contra o Estado, contra aquele que eu classifiquei como um mal necessário. E se nós, por questões políticas, politicamente corretas, nobres até, permitirmos que aqueles que não foram eleitos digam o que nós podemos ou não dizer, nós estaremos renunciando a um direito fundamental e estaremos, permitam-me citar ele, nós estaremos alimentando a hidra do arbítrio. E nós, quando entramos numa faculdade de direito, fazemos um juramento informal. Depois que nos formamos, o juramento se torna formal. De defender o cidadão, primeiramente, contra a arbitrariedade. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que eu não tenha tomado demasiado tempo, espero que eu tenha sido claro. Estou aqui para as dúvidas, perguntas que vocês quiserem. Muito obrigado. Professor, Só um minutinho. Parabéns, professor Bonazar. Obrigado aí, né, por mais essa brilhante palestra para os nossos alunos. É um tema extremamente importante. E vamos lá, né? Como você disse, sem muitas formalidades, né? Tava falando Isso aí. com o Gu aqui agora. Que palestrante é esse, né? Que puxa o que ele falou no começo da palestra para poder fazer o fechamento. Você tá de brincadeira comigo, Boná? Você tá de brincadeira comigo? Você é sensacional. Querido, seguinte, eu acho que diante de tudo, né, que você trouxe aí ao longo da sua palestra, principalmente nesse momento que nós vivemos agora, hoje, né, ainda na rádio, falava sobre a questão da vinda da ministra e como isso tem gerado dois pontos antagônicos aqui, né, em relação à vinda da ministra como aula magna. E aí, eu queria só, né, a sua opinião sobre isso, porque está dentro desse contexto que nós estamos falando na temática de hoje, em especial pelo seguinte: nós podemos concordar ou discordar com decisões, mas, como você acabou de dizer, ao fim do dia, eles continuarão sendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma pergunta que me foi feita hoje, ela foge um pouco ao contexto daquilo que você acabou de falar, mas está diretamente relacionada à questão da liberdade de expressão e às suas eventuais limitações ou não. Nós já tivemos, dentro do Poder Executivo, experiências de impeachment relacionadas, né, efetivamente à gestão ou má gestão, que podem ser analisadas a tempo e modo. Você acredita que dentro, né, hoje vi até uma notícia dentro do próprio Senado Federal falando sobre a possibilidade de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós poderíamos dizer que essas mesmas limitações que são impostas a nós mortais também são impostas às mais altas Supremas Cortes? Pergunto isso porque muitas vezes a questão da liberdade de expressão ela fica blindada por conta, né, do que nós
podemos eventualmente dizer aí de inimputabilidade, né? Que eu não sofreria uma punição daquilo que eu falo, uma vez do cargo que ocupo ou da posição que ocupo dentro do Estado. Como que você vê, né, esse posicionamento ou até onde vai essa possibilidade ou não de haver cometimento de crime ou não em decorrência dessa liberdade de expressão? Vamos lá. Obrigado, Regis, pela pergunta. Eu começo por dizer uma coisa para vocês. Recentemente, numa universidade X, não vou dizer qual, houve uma questão de que não queriam convidar um ministro, não queriam admitir que o ministro do STF fosse palestrar. Já faz um tempo. Esse cara é um cara de direita, ele bloqueia a liberdade de expressão. Eu falei, bom, se vocês acham que ele bloqueia a liberdade de expressão e que isso está errado, vocês não acham que é um pouquinho contraditório que o remédio que vocês queiram aplicar a ele seja justamente proibi-lo de se expressar? Se eu tivesse a chance, eu diria, olha, Vossa Excelência está aqui, livre para falar, e eu gostaria de dizer, não é bom que Vossa Excelência seja livre para falar? Então, nós nunca podemos cercear a liberdade de expressão de alguém como remédio a eventual cerceamento da liberdade de expressão. Stuart Mill, que é um filósofo inglês que eu adoro, nessa matéria de liberdade de expressão, dizia: o único remédio contra o abuso da liberdade de expressão é mais liberdade de expressão. Se um idiota tem voz, a gente dá voz a outros que mostram que ele é um idiota. Esse é o grande segredo, não é? Então, começo por dizer para vocês o seguinte: vocês têm a honra de ter uma ministra do Supremo Tribunal Federal palestrando, e vocês devem aproveitar isso e tratá-la com absoluto respeito, porque é uma altíssima autoridade da República, não é? Por favor, não permitam que dentro de uma faculdade de Direito a ignorância extramuros prevaleça. Não permitam isso. Aproveitem a chance de ouvir uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Não percam essa oportunidade. E a ministra Carmen Lúcia é, para além de tudo, uma jurista que merece todos os nossos elogios. Há muitos votos dela com os quais eu concordo. Há tantos outros dos quais eu discordo. E é isso que é o papel do professor. Jamais vocês permitam que um colega de vocês ouse cercear a palavra de quem quer que seja. O padre Antônio Vieira dizia uma frase que eu adoro, né? Ele dizia que até ao diabo há que se dar o direito de defesa. Então, não paguemos o erro com o erro. Com relação à sua pergunta, Regis, ela é muito fácil, ela é muito difícil de ser respondida politicamente, mas muito fácil de ser respondida juridicamente. Politicamente, os ministros do Supremo Tribunal Federal são irresponsáveis por suas opiniões, palavras e votos, porque ninguém os há de responsabilizar, ponto. Juridicamente, eles são... A liberdade de expressão deles é tão imune quanto a minha, ou a da querida Jéssica Carrozza, tem o nome de um grande jurista italiano, um agrarista italiano que eu gosto muito, Antonin Carrozza. Então, vejam vocês o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal são juízes, né? É importante que eles percebam isso. Antes de serem ministros, eles são juízes. Eles são submetidos à lei orgânica da magistratura. Então, eles não têm nenhum direito de dizer mais do que a Jéssica. Eles não têm nenhum direito de dizer mais do que o Bonazar. Pelo contrário, eles têm direito de dizer menos. Se eu quiser comentar um caso judicial, eu posso. O Gilmar Mendes não pode, o Dias Toffoli não pode, a ministra Carmen Lúcia não pode, a ministra Rosa Weber não pode. Nós podemos. Então, a liberdade de expressão deles, bem vistas as coisas, é menor do que a nossa. A diferença é que, e aí vem uma questão política, não é? É mais fácil condenar a mim e a Jéssica Carrozza do que condenar o ministro Gilmar, condenar o ministro Alexandre, condenar o ministro Dias Toffoli por uma infração na liberdade de expressão. Ponto. Isso é uma resposta política. Do ponto de vista, então,
dogmático, eles não têm mais liberdade de expressão que a gente. Quem tem mais liberdade de expressão que a gente? E é ótimo que seja assim e que seja assim para sempre. Os deputados e senadores. Por quê? Porque os deputados e senadores, eles exercem o nosso mandato. Então, eles têm uma imunidade absoluta por suas opiniões, palavras e votos. Eu não posso cometer um crime de racismo, crime verbal de racismo. Um parlamentar pode. Eu não posso acusar alguém falsamente de crime. Um parlamentar pode. Eu não posso xingar o presidente da República de ladrão. O parlamentar pode. Se eu dizer para o Nazar, você está louco? Não, eu não estou. É a Constituição que está. Tá bem? Está escrito lá com todas as letras e basta que sejamos alfabetizados para compreendermos. Os deputados e senadores são imunes por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O Supremo Tribunal Federal já há algum tempo vem mitigando isso. E vem mitigando de uma maneira, digamos, adequada no primeiro momento. Eu sou deputado, tudo bem? Eu sou deputado eleito. Minha mulher entra aqui, eu falo aqui, sua baranga, bruxa, vai embora. Ela me processa por injúria. E eu digo, eu sou deputado. É óbvio que não é para isso a imunidade. Mas tudo aquilo que direto ou indiretamente esteja ligado ao meu mandato, eu sou livre para falar. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tem dado à Constituição uma interpretação demasiado restritiva e tem tirado a liberdade de expressão de deputados e senadores. E aí vocês vão dizer assim, Bunazar, pô, você está fazendo aqui uma apologia a esses deputados de direita e tal. Não, não estou não. Pelo contrário. Quando o Jean Willins, um deputado de esquerda, era, né, um deputado de esquerda, falou umas asneiras, absolutas asneiras, numa dada situação, tem que ser processado. Isso não pode ser processado, deputado. Deputado tem imunidade. Quando Daniel Silveira disse todas aquelas outras asneiras e disse asneiras, mas é que eu sou de direita, Buna, não interessa, pode ser de direita. Concordar com o Daniel é estupidez, né? Concordar com o Jean Willis e com o Daniel não é ser de direita ou ser de esquerda, é ter algum problema cognitivo, né? Espero não ser processado por isso. Mas ambos têm um direito sagrado de ser imbecis e de dizer imbecilidades. Por quê? Porque nós votamos naquelas criaturas, não é? E a Constituição disse, povo brasileiro, você colocou aquela gente lá, eles são livres para falar as merdas que eles quiserem. Desculpa o palavrão, mas eu não poderia deixar de utilizar aqui. Então, a imunidade do parlamentar não é uma garantia para o parlamentar, é uma imunidade nossa. E, infelizmente, eu vejo que isso também vem sendo vilipendiado. É um ataque ruim. Se vocês lerem a Constituição, aliás, sempre uma dica que eu dou, né? A leitura da Constituição é um hábito saudável, muito saudável, e recomendaria até os ministros do Supremo Tribunal que lessem com alguma frequência a Constituição. Lá eles teriam umas informações bastante interessantes também. E nem no estado de sítio eu admito restrição à liberdade de expressão de senador e deputado. Nem no estado de sítio. Então, Bunazar, essa é a sua opinião. Não é minha opinião. É o texto da Constituição. Né? É o texto da Constituição. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para mostrar um pouquinho como é meu posicionamento. Um dia perguntaram para mim, Bunazar, você é a favor da prisão em segunda instância? Ou seja, prisão após decisão em segunda instância? Eu falei, absolutamente favorável. Absolutamente favorável. O sujeito foi condenado no primeiro grau, foi condenado no segundo grau, vai para a cadeia. Sou totalmente favorável. Então você acha que tem que prender? Não, não tem. Pô, como assim? Porque eu, Maurício Bunazar, sou favorável, a Constituição é contra. Eu, Bunazar, acho absolutamente correto. Agora tem um negocinho chamado Constituição Federal que nega exatamente aquilo que eu queria que ela dissesse. Agora, não é porque eu queria muito que ela permitisse a prisão em segundo grau que ela permite. Né? Não permite. Da mesma forma, talvez eu não quisesse que os deputados... Eu gostaria, na verdade, mas
Talvez eu não quisesse que a Constituição tivesse estabelecido imunidade para os parlamentares, mas estabeleceu. E se foi uma decisão constitucional do constituinte originário, eu acho que cabe a nós nos curvarmos. Há um ditado americano que diz o seguinte: a república é o governo das leis, né? E na república existe uma coisa muito interessante. Não interessa quanto você suba, acima de você sempre haverá a lei. Não interessa se você é o presidente Lula, não interessa se você é o presidente do Supremo Tribunal, não interessa se você é o presidente da Câmara, não interessa se você é o presidente do Senado. Acima de você existe algo chamado Constituição da República Federativa do Brasil. Espero ter respondido. Respondeu. Mas eu não vou parar a provocação ainda não. Tem que aproveitar um cara que é advogado de humorista. E aí falar sobre liberdade de expressão, para quem é advogado de humorista, é um negócio assim extremamente interessante. Eu fico imaginando a trabalheira que você tem e assim, o motivo, né, dessa falsa calvície que existe, talvez seja por conta, né, de eventuais piadas que são feitas e que aí você já fica na hora, lá vem mais um processo, né? Vamos esperar mais um processo aí. Assim, diante desse cenário, né, imaginando a sua atuação nesse cenário, como que você vê, eventualmente, dentro desse contexto da liberdade de expressão, alguns humoristas que fizeram, né, não há muito tempo, inclusive foi objeto até de, a salvo melhor juízo, na Netflix, que tinha um filme, né, que fazia uma espécie de apologia, uma forma diferente de Jesus Cristo, e que acabou sendo condenado à restrição ou retirada do próprio canal. Ótimo, beleza. Como que você vê isso daí, querido? Meu caro, eu começo por dizer o seguinte: eu procuro a todo custo ser coerente. Eu sou católico, apostólico, romano. Vou repetir: católico, apostólico, romano. Se você olhar com atenção aqui, tá cheio de Santo Tomás Aquino, Bíblia comentada, não sei o que lá. Tem meus santinhos ali da frente e tal. Agora, o fato de eu ser católico não significa que eu não leia a Constituição. E a Constituição diz com todas as letras que o Porta dos Fundos fez o que poderia fazer. Fez uma sátira. Fez uma comédia. Eu não assisti, porque eu não vou assistir algo que me ofende, que me chateia. Agora, o Porta dos Fundos tem todo o direito de me chatear. Todo o direito. Não cometeram ato ilícito? Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. E vou dizer mais uma coisa, Regis. Eu não sou advogado deles, tá? Eu não sou. E não advogaria nessa causa. Mas se eles não tivessem outro advogado, eu os defenderia gratuitamente. Porque isso é ser coerente com a liberdade de expressão. É diferente se eu pegar, por exemplo, o Corão e rasgar. Isso é crime, tá no Código Penal. É diferente se eu pegar a hóstia consagrada, que é o próprio corpo de Jesus Cristo, para aqueles que creem, e cuspir. Isso é crime. Está escrito na lei que é crime. Agora, uma paródia com Maomé, meu caro. Uma paródia com Jesus Cristo. Uma paródia com Buda. Uma paródia com seja lá quem for. É absolutamente dentro da liberdade de expressão. Então, eu não posso dizer, existem piadas que eu gosto, piadas que eu não gosto. Eu não posso dizer isso. Aliás, o que eu digo justamente piadas são boas ou más, não são lícitas ou ilícitas. É idiotice falar em piada ilícita. Isso é um absurdo. Então, por mais que me irrite, por mais que eu fique puto, eu sou totalmente favorável a gente fazer um boicote à Porta dos Fundos. Então a gente fala assim, pessoal aqui, ó, quem é cristão aqui, não vamos assistir essa porcaria, hein? Boicote. Opa, Buna, tamo dentro. Buna, vamos entrar com uma ação? Epa, com Buna vocês não contem com essa, não.
Não mesmo porque eles estão no exercício da liberdade de expressão deles. Perfeito, meu amigo. Ótima colocação. Estava até comentando com o Gu aqui agora, né? O apelido do Dr. Maurício Bunazar é Advogado das Estrelas. Ai, meu Deus, essa preguiça, viu? Qual que foi o humorista que falou? Diogo Portugal falou que não teria comédia no Brasil sem o Dr. Maurício Bunazar. É um exagero sim. absoluto, é uma baita hipérbole, mas eu fico feliz porque eu amo a comédia. Eu gosto de uma frase do Chesterton, que ele diz o seguinte: o homem lúcido tem a tragédia no coração e a comédia na cabeça. Eu adoro essa frase do Chesterton. Então eu acho que os humoristas fazem com que a gente distensione. Eles falam aqueles absurdos, e a comédia é isso, né? É tratar as coisas com um absurdo para que nós relaxemos. Então eu sou um grande fã dos humoristas. Buna, meu amigo, eu vou passar a palavra agora para a professora Jéssica, que ela também segue nessa mesma linha de pesquisa relacionado, né, à liberdade de expressão, para que ela possa dialogar com o senhor um pouquinho. Professora? Obrigada, professor Regis, pela palavra. Então, primeiro eu quero dar boa noite para todas e todos. Boa noite, professor Maurício. Foi uma honra poder ouvi-lo um pouquinho. No que o professor Regis estava comentando, a minha pesquisa é com relação aos movimentos sociais, e a gente acaba esbarrando nessa questão, né, da liberdade de expressão e naquilo que a Constituição permite ou não, né? E naquilo que a gente pode considerar ou não na liberdade de expressão. Já fiz muitos trabalhos aqui na FDSM, que eu formei aqui em Pouso Alegre, com relação à liberdade de expressão e usando o Stuart Mill. A gente fala que ele é um autor um pouco polêmico, né? Porque para ele a liberdade de expressão, assim como você, né, coloca, é uma questão absoluta. E a gente também usa bastante o do working. Então, é legal a gente conseguir ouvir isso, né, de autores estrangeiros e trazer para o nosso conceito aqui no Brasil. E eu achei que você colocou assim de uma forma magistral. E falando um pouquinho, então, da relação, né, dos movimentos sociais, eu também coloco na minha pesquisa que eles são, né, a expressão máxima nossa com relação à satisfação ou insatisfação com relação ao Estado. E eu queria te ouvir um pouquinho, né, que quando você fala que a liberdade ela é absoluta, né, como que você enxerga os movimentos sociais, esse fato da gente ir para as ruas e demonstrar a nossa insatisfação, né, com relação, seja política, economia, políticas públicas, saúde, enfim. Como que você vê, né, essa questão dos movimentos sociais? Professora Jéssica, eu agradeço a pergunta, né? Essa pergunta ela é fundamental e absolutamente provocativa. Eu costumo dizer uma coisa, e a minha opinião, evidentemente, com base em estudos, e nós, enquanto cidadãos, temos o direito fundamental de desestabilizar o Estado. Atenção, ouço com atenção o que eu estou dizendo, né? Como eu defino a censura? Essa é uma definição minha, vale o que vale, né? A censura é um mecanismo jurídico de defesa do Estado contra opiniões ou manifestações potencialmente desestabilizadoras. Eu vou repetir. Censura é um mecanismo do Estado, mecanismo jurídico do Estado, contra opiniões ou manifestações potencialmente desestabilizadoras. O que a nossa Constituição de 88 fez? Nos deu o direito de desestabilizarmos o Estado. Nós temos esse direito sagrado de desestabilizarmos o Estado. Então, a professora Jéssica, organizamos uma manifestação, vamos para a rua e vamos dizer, olha, o Bolsonaro foi um genocida porque ele não permitiu as vacinas aqui, e a gente derruba o presidente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um acordo escuso com a Venezuela e vamos derrubar o Lula. Nós temos esse direito sagrado e inalienável. Quando que esse direito nos é suprimido? Estado de sítio. Repito, vamos ler a Constituição, né? No estado de sítio, eu perco o direito de desestabilizar o Estado. Então vamos imaginar o seguinte: eu sou um ucraniano, né? Vamos imaginar que a Ucrânia tivesse exatamente a nossa Constituição e os russos invadissem. Eu sou o presidente, eu decreto estado de sítio. E aí a professora Jéssica vem e fala assim: olha, canalha é o Zelensky, vamos apoiar o Putin. Eu falo: fica quieta, menina, você vai presa. Cala a boca que você não tem direito de me desestabilizar aqui. Eu proíbo você, estamos diante de uma agressão estrangeira. Então, olha que engraçado isso. Afora o estado de sítio, todo cidadão, toda cidadã brasileira tem o direito, às vezes até o dever, de desestabilizar o Estado. E os movimentos sociais são absolutamente fundamentais para isso. E aí eu acho muito interessante o seguinte: quando a gente fala em movimento social, todo mundo pensa em esquerdista. Todo mundo pensa, né? Porque tradicionalmente é assim. E os sem terra, eles vão querer. Tá bom, é um movimento social, é importantíssimo, importantíssimo. Tem liberdade, tem liberdade. Agora, os atiradores também têm toda a liberdade. Vamos lá, juntem-se, reúnam-se milhões de vocês atiradores, e sem armas, né? Porque, evidentemente, preciso explicar. Espero não precisar explicar. E dizem: olha, nós queremos o direito de ter arma. Que diabo? Que conversa é essa que a gente não pode ter arma? Que medo é esse que vocês têm? Nós queremos ter arma. E aí, eles são tão livres quanto as mulheres em prol da igualdade, os evangélicos em prol da imunidade do templo, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer é: os movimentos sociais são fundamentais para a nossa existência democrática. E quanto mais existirem, melhor. Professor, obrigada. Tem uma autora que eu uso, ela chama Maria Glória Dagon. Ela é até aqui da Unicamp, né? E ela é uma das maiores pesquisadoras brasileiras com relação aos movimentos sociais. E ela bem coloca isso no livro dela, que a gente tem a impressão ou a falsa ideia, né, de que os movimentos sociais eles são sempre revolucionários, né? E a gente viu, né, com a eleição do Bolsonaro, que os movimentos sociais eles não são somente, né, revolucionários. A gente pode ter também os movimentos em prol de valores conservadores. Isso, exatamente, conservadores. Não, Jéssica, entre nós aqui, né? Eu sou um conservador, tá, Jéssica? De corpo e alma, tá? E há movimento, e eu não quero que vocês fiquem bravos comigo, tá? Não me xinguem nem nada. Mas há movimentos bolsonaristas que são, em tudo, menos conservadores. Menos conservadores, né? Conservador não quer golpe, conservador não quebra o Planalto, conservador não invade Congresso. Não. A gente conversa, a gente dialoga, a gente tenta mostrar: olha, pelo amor de Deus, gente, não dá para Dilma ser presidente. Olha, pelo amor de Deus, não dá para o Bolsonaro ser presidente. Vamos com calma, vamos ponderar as coisas aqui. Isso é o conservadorismo na essência do que eu entendo de conservadorismo. Conservadorismo que prega destruição, revolução, é tudo menos conservadorismo. Mas então, voltando aqui, só para dizer uma coisa: realmente, movimentos de esquerda, movimentos de direita são muito bem-vindos e devem sempre respeitar a lei. E é só isso. E aí eles serão democráticos, né? Então eu fico um pouquinho chocado quando dizem assim: os acampamentos militares são ilegais. Não são, não são. Se a velha quiser ficar acampada em frente ao acampamento lá, socorro, ela pode, né? Agora, se houver um movimento para insuflar as Forças Armadas contra o poder constituído, não pode, porque está na lei que não pode. Agora, acampar em frente ao exército, pode. Pode.
partidários do Lula acamparam em frente à prisão em Curitiba. Gente pode acampar em frente ao presídio se eventualmente Bolsonaro for preso. Isso não tem nenhum quê de legalidade. Legalidade está em violar a lei, por óbvio que isso seja, não é? Ficar em frente ao exército não é ilegal. Pedir intervenção militar, golpe de Estado, isso evidentemente que é ilegal. Professor, muito obrigada. Fiquei extremamente honrada de poder ouvi-lo. Como você falou também no começo, né, da palestra, que hoje a gente está muito polarizado, né, e isso só tende a nos prejudicar. E é importante relembrar, então, né, a Constituição, que é a nossa norma maior, e que a gente sempre deve se basear, né, enquanto advogados, enquanto pessoas que protegem o direito, em protegê-lo também. Então, muito obrigada. Perfeito, professora Jéssica. É o que eu digo, né? Nós estamos na universidade. Se nós não tivermos liberdade de expressão na universidade, não teremos lugar nenhum. Então, vamos imaginar que você seja uma professora mais progressista e esteja aqui dialogando comigo, que sou um cara mais conservador. Eu acho que nós podemos conversar, nós podemos dialogar, nós podemos aprender, discordar e sair para tomar um chopp depois, sem nenhum tipo de constrangimento. Eu não gosto do Karl Popper, mas não gosto. Mas tem uma ideia dele que eu adoro, né? Que ele diz o seguinte: nós, seres humanos, evoluímos diferente dos animais. Por quê? Porque quando o animal faz tentativa e erro, ele às vezes morre, né? Eu sou um cachorro, vou cheirar uma cobra, eu morro. Nós não, nós podemos nos destruir nas ideias. Então eu jogo a minha ideia, você vai lá e bombardeia a minha ideia, eu vou lá e jogo outra, a gente guerreia nas ideias ali e volta para um estado de absoluta harmonia enquanto cidadãos que querem o melhor para o país, que querem o melhor para o mundo. Então eu acho que essa é uma ideia interessante. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Obrigado, professora Jéssica. Obrigado, Buna. Vou abrir agora para os nossos alunos, Buna, sem tomar muito mais do seu tempo aí. Pode ficar à vontade. Beleza, querido. Moisés, pode fazer a sua colocação? Boa noite a todos. Me ouve? Sim? Sim. Certo. Eu tive a oportunidade de ter contato com a liberdade de expressão no livro do professor Gabriel, né? O qual, no seu lançamento, eu tive a honra de recebê-lo. Então, ele traz diversos casos a respeito que enriquecem quem gosta dessa linha de estudo, né? Depois, novamente, o Dr. Vitor Medrado também trouxe uma abordagem diferente, né? Você vê que os três falam sobre a liberdade de expressão com uma abordagem muito ampla e cada um chega numa linha de raciocínio baseada nos seus filósofos, na sua linha de estudo que teve ao longo da formação. E eu observo, na primeira pergunta, eu fui passando os stories no Instagram e, de repente, eu vi ali um stories que um advogado dizia assim: deixe a deselegância no processo para uma técnica que ela iria apresentar nesse curso. Então, essa deselegância no processo que eu vi que ela dizendo na liberdade de expressão dela, ela dizia quando viu que um advogado escreveu na petição, pasmem, em caixa alta com 3 pontos de exclamação. E, na minha visão, alguém pode interpretar isso como cômico. A primeira pergunta minha é: até que ponto que o senhor vê a liberdade de utilização do cômico dentro do processo? E a minha segunda pergunta, ela vai de encontro com o que o senhor disse quando nosso ilustre coordenador perguntou, e o senhor trouxe no artigo 53 que os deputados e senadores são invioláveis, né, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A minha questão, dentro até mesmo dessa discussão do que é a liberdade de expressão e sobre a Constituição, a gente tem que a nossa Constituição é de 88, nós já estamos em 2023.
considero, na minha liberdade de expressão, que a nossa Constituição está velha. E a minha crítica é justamente pelos ter quaisquer de suas opiniões do artigo. E embaixo, no parágrafo 1º, diz: os deputados, desde a expedição do diploma, e senadores, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta, ela vai, claro, de encontro com o que o senhor julgaria como cláusula pétrea inviolável para a discussão dessa liberdade de expressão dentro dessa utilização por quaisquer dos seus atos. Ou, se dentro ainda dessa discussão se essa cláusula seria pétrea ou não, o senhor incluiria uma visão, uma abordagem nova, numa possível nova Constituição, a respeito dessa visão, agora vendo fora da Constituição de 88? E agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. É Moisés? Sim, Moisés. Tá bem, Moisés. Perguntas difíceis, né? Vamos lá, Moisés. Eu agradeço a tua provocação, né? A deselegância no processo, ela é sancionada pelo Código de Ética da OAB. Eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, sou relator no Tribunal de Ética e Disciplina. Seria a segunda instância, né, do Tribunal de Ética e Disciplina. Eu acho que quando nós estamos litigando, nós devemos lembrar que nós estamos representando pessoas, né? Então, eu estou representando o João, Moisés está representando o Pedro. Quem está brigando é o Pedro e o João, eu e Moisés não, né? Então, eventuais excessos de linguagem na petição hão de ser contidos nos limites da atuação do advogado. Então, o advogado, às vezes, ele precisa ser duro, né? Há situações em que nós precisamos imputar crime a alguém. Há situações em que nós precisamos imputar atos absolutamente tenebrosos, monstruosos. Se nós fizermos isso no exercício da nossa profissão, nós estaremos imunizados. É o que nos diz a lei. Com relação à idade da nossa Constituição, Moisés, quantos anos você tem, Moisés? Eu tenho 29. Então, você é uma criança, né? Eu tenho 42. Então, eu fico um pouco aborrecido de você falar que a Constituição de 88 é velha. Porque se a Constituição de 88 é velha, eu que nasci em 80, sou velhíssimo, né? Eu estou brincando, evidentemente. A Constituição, Moisés, esse é o grande problema do Brasil, né? A Constituição, ela não é um diploma que é feito para mudar. Ela é a Constituição, por definição política, ela é um consenso de um povo acerca de ideais fundamentais. E ideais fundamentais não podem mudar como o vento muda. A Constituição americana é de 1787, Moisés. Se a nossa de 88 é velha, imagina a americana. Então você precisa entender, eu vou dar uma dica para você que é jovem, os porquês. Você acha justo qual a sua religião, Moisés? Desculpa a pergunta. Eu creio que seja evangélico não praticante. Ótimo, excelente. Evangélico não praticante. Você acha justo, Moisés, que a Igreja Católica, que é milionária, não pague imposto nos seus templos? Você acha justo? Pode me responder honestamente. Não. Ótimo, legal, bacana. Você acha justo que a igreja evangélica, algumas igrejas evangélicas são milionárias, não paguem impostos no seu templo? Pode me responder. Também, plenamente não. Ótimo. Então eu vou dizer para você por que essas duas regras são justíssimas. Por que é muito bom que a igreja católica não pague imposto no templo e por que é muito bom que a igreja evangélica não pague imposto no templo. Olha que coisa interessante. A nossa Constituição de 88, ela é laica, ou seja, ela não tem religião oficial.
para que ela não tenha religião oficial, é fundamental que todas as religiões sejam permitidas. A Igreja Católica talvez seja a religião mais rica do mundo, né? São 2000 anos acumulando riqueza. Os evangélicos são riquíssimos também. Agora, vamos imaginar, Moisés, que o Vinícius, que levantou a mão, seja um adepto da religião da Umbanda, não é? E ele queira constituir um templo lá de Umbanda e tal. E eu, católico, sou prefeito, diga, não, esse negócio é do demônio, Deus me livre. E vá lá e institua um imposto alto sobre o templo dele. Isso seria justo? Veja você, Moisés, se a Igreja Católica pagar tributo, a evangélica também paga. Se a católica e a evangélica pagar, os espíritas pagam, os umbandistas pagam. Final do dia só vamos sobrar nós, os religiosos ricos, os católicos, hoje em dia os evangélicos. Aliás, a igreja, você nem falaria que é evangélico, você nem diria que é evangélico se eu pudesse cobrar tributo de todos os templos. Sabe por quê? Porque a igreja católica teria dinheiro para pagar. E vocês evangélicos não teriam no começo. Tem hoje, mas não teriam no começo. Então, olha que coisa problemática, Moisés. Essas regras constitucionais, elas têm um porquê. Elas não caíram ali porque meia dúzia de deputados e senadores resolveram colocar. Elas têm um histórico. Na época da ditadura militar, os parlamentares eram proibidos de se manifestar contra qualquer coisa do regime. Por isso veio essa garantia absoluta de proteção contra o executivo. O alvo dessa proteção é o executivo. E eu te garanto, meu irmão, que se houver uma nova Constituição, será o executivo e o judiciário. Por quê? Porque o direito aprende com a história. Então, as regras constitucionais têm sempre um porquê. Essa regra serve para que nós não cassemos mais um deputado por ele dizer aquilo que eu penso, eu e a Jéssica pensamos. Eu não posso falar porque eu vou preso. A Jéssica não pode falar porque vai presa. Pô, então deixa o Jean Willis falar. Deixa o Daniel Silveira falar. Deixa o Kim Kataguiri falar. Eu não sei se eu fui claro, Moisés. Agradeço. Obrigado, doutor Maurício, pelo esclarecimento. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Moisés, pela participação. Vinícius? Professor, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela essa palestra excelente. E eu quero tocar em dois assuntos com o senhor. O primeiro é na liberdade de expressão sobre política. Devido na eleição, no primeiro e segundo turno, o lado A sofreu muito mais censuras do que o lado B. Se você falasse alguma coisa de expressão sua, você era errado. O Facebook, Instagram te censurava, te ameaçava de você perder a sua conta. E como que o senhor vê isso, como que está acontecendo hoje, o deputado mais eleito do Brasil, expressando a opinião dele, e foi censurado esses últimos dias, recentemente que ele voltou com a conta dele do Twitter no Instagram, e sendo que um deputado que ele é meio que privilegiado até a liberdade de expressão dele, ele não pode se manifestar com essa opinião. E a segunda pergunta, eu sou amante do direito civil, eu não posso negar isso. Não. Se o aborto for legalizado, já que desde a concepção do ventre da mulher, o direito civil já protege a criança, como que seria essa reformulação do Código com a Constituição? Como que seria esse encaixe uma na outra? Vinícius, né? Isso. Vinícius, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão me metendo em confusão, né?
A gente quer ver o circo pegar fogo. Regis, eu já vou, daqui a pouco eu vou puxar o cabo da internet e vou dizer que caiu, tá? Imagino. Vamos lá, Não, Vinícius. então, teve Fala. o caso do Rafinha Bastos, não sei se o senhor lembra. É que ele pagou para ela, para o marido dela e para o filho. Que ele transaria com ela, com o Eu marido. lembro, eu lembro. Mas não mistura as coisas. Vamos pro caso aí do deputado, né? Vamos pro caso do deputado. Eu não gosto do Nicolas, tá? Eu litiguei com o Nicolas, ele processou um cliente meu, nós ganhamos. Ótimo, fiquei feliz. Eu não vi nenhuma manifestação do Nicolas que eu julgasse ilegal. Tá bem? Eu não vi nenhuma manifestação dele que eu julgasse criminosa, ilegal. Nenhuma mesmo. Você viu todas as manifestações do Nicolas Bonazar? Não, não vi. Pode ser que tenha alguma ilegal? Pode. O que eu vi não era ilegal. Se você me disser, se você fosse responsável por decidir, você proibiria o Nicolas de falar de maneira nenhuma. Pelo contrário, o Nicolas é um deputado federal, e como deputado federal, ele tem liberdade de expressão, né? Claro que vamos supor que ele já tivesse sido diplomado, não quero entrar nesses detalhes. Mas as redes sociais dele também têm que ser protegidas. A rede social do deputado e do senador tem que ser mais protegida do que a nossa. Então, meu caríssimo Vinícius, eu concordo em gênero, número e caso com você. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Eu sou contra as restrições a esses deputados todos. Todos eles, sem exceção. Obrigado, Vinícius, pela participação. Obrigado, professor Maurício. Érica? Olá a todos, boa noite. Boa noite. Doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. A minha questão é a seguinte: como que o senhor promoveria a inserção dessa temática da liberdade de expressão nas escolas? Isto por meio da Base Nacional Comum Curricular, tendo como objetivo desenvolver a responsabilidade civil em crianças e adolescentes. Então, seria um resumo, seria como inserir a temática da liberdade de expressão nas escolas para a formação da responsabilidade civil em nossas crianças e jovens. Érica, você é aluna ou professora? Desculpe. Eu sou aluna. Nossa, pergunta linda, Érica. Linda, linda, linda. Vamos lá, Érica. Sabe o que eu faria? Você aprendeu na escola, Érica, complexo de Golgi, não aprendeu? Olha, professor, doutor, eu não me recordo porque já tem Mas espera um pouquinho. Você lembra dessa palavra, complexo de Golgi? Sim, mas eu não Bom, recordo. eu também lembro da palavra e não me recordo. Lembro que ele tinha uma coisa a ver com oxigênio. O que você acha mais importante, Érica? O aluno aprender complexo de Golgi ou aprender o que faz o Supremo, o Senado, a Câmara? Bom, os dois devem, o outro eu não lembro, mas deve ter alguma importância. Não tem Só que nenhuma. na responsabilidade civil, concordo que seja Eu a vou te segunda dizer, opção. eu vou te dizer uma coisa. Eu aprendi os 209 ossos do corpo humano, Érica. Eu sei decor os 209 ossos do corpo humano e os 306 músculos. Eu sei decor. É óbvio que conhecimentos biológicos fundamentais nós temos que ter, e eu não estou desprezando isso. Agora, eu acho um absurdo um aluno sair do curso fundamental sem saber o que é o Senado Federal, sem saber a diferença entre STF e STJ. Então, a resposta à sua pergunta, Érica, passa por uma questão fundamental. Os alunos deviam ter aula de direito constitucional na escola. Você pega um analfabeto americano, ele sabe o que é a Quinta Emenda. Ele sabe quais são os direitos dele.
enquanto nós não entendermos que a Constituição não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é do ministro Alexandre de Moraes, que a Constituição é do povo, esse país não vai mudar. Então, nós precisamos nos apropriar da Constituição Federal. Então, a minha resposta para isso é muito simples. Aula de política na escola. Que política? Política constitucional. Pega o professor e diz, artigo 1º diz isso. Artigo 2º diz isso. Ensinar essa molecada direito constitucional. Certo, Entendeu? muito obrigada, entendi. Mas aí, nesse sentido, como fazer? Você teria É só colocar na grade. Essa molecada tem aula de tudo quanto é porcaria hoje em dia. Você pega o curso de Direito, lá atrás, Érica, havia 4 cadeiras, né? E nós criamos Pontes de Miranda, Rui Barbosa. Você vai ver a grade de vocês, a minha grade, quanto no MEC, tem psicologia, economia analítica, ciência aeronáutica nuclear. Pô, será que a gente precisa de tudo isso? Será que eu não posso reduzir a carga horária de biologia e colocar um pouco de direito constitucional? Ou reduzir a carga horária de história do mundo contemporâneo e das políticas inclusivas transnacionais e colocar ali direito constitucional? Quer dizer, o tempo é um recurso escasso, Érica, mas a gente tem que priorizar o que é escasso, o que não é escasso, o que é importante, o que não é importante. Eu acho que tem muita coisa na escola que a gente poderia deixar de lado, muita coisa que a gente poderia deixar de lado e ensinar coisas importantes para essa molecada. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Érica. Obrigado, professor Maurício. Bonar, seguinte, irmão, não vou tomar muito mais tempo de Vossa Excelência. Tem mais um convidado aqui. O João Paulo quer fazer uma pergunta. O senhor permite? O João Paulo e o Daniel, né? É que o João Paulo está com o link do Daniel. Agora a Maria Lúcia também levantou a mão. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Pode falar. Tô de boa aqui, eu vou parar, eu vou fechar a câmera, vou fazer xixi e volto. Tá fechado, tá tranquilo, Vocês esperem irmão. aí, beleza? Valeu. Ô, João, você tá com o link Daniel mesmo, é isso? Isso, professor. Tô sim para formar a dupla, né? Ai, meu Deus do céu. Quem merece, João Paulo? Carmen Lúcia, você vai fazer pergunta, Carmen Lúcia? Aproveite a música de João Paulo e Daniel, então. Perfeito, perfeito. Fábio, não só do Danilo Gentili, mas da maioria dos humoristas, viu? Voltei, pessoal. Vamos lá, desculpe. Agora eu estou à disposição. Podemos ficar aqui até de madrugada sem nenhum tipo de problema. Fala, meu querido. Obrigado aí pela sua Imagina, disponibilidade. O João Paulo, que falou que vai fazer dupla com o Daniel, porque tá o nome Daniel aqui no chat, queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Boa noite, doutor Bulanzar. Boa noite.
Tudo jóia. Na verdade, nem é uma pergunta, são dois pontos de observação durante a palestra do senhor. A primeira, eu achei muito interessante a maturidade que o senhor já tem em colocar no mesmo pote a opinião pessoal, né, e os temas espinhosos que vivemos no dia de hoje. E a polarização tem tirado a racionalidade do brasileiro hoje em dia. O pessoal não consegue entender o que é certo e a sua opinião pessoal. Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante. E o segundo ponto é que a nossa Suprema Corte deveria ser o exemplo, né? E quando ela faz justamente o oposto, reprimindo os nossos deputados de qualquer forma que seja, né? Com a prisão ou bloqueando contas, eu entendo que ela está indo na contramão da liberdade de expressão. Então, eu creio que eles deveriam ser o nosso exemplo. Só essa colocação que eu queria fazer. Muito obrigado, muito rica a palestra do senhor. Como você chama? João Paulo, João Paulo. Quantos anos você tem? 32. 32. Eu vou dizer uma coisa, João, é o que eu sempre digo, né? E não levem a mal vocês bacharéis, bacharelandos, né? O que eu vou dizer. Quando a gente começa a fazer faculdade de Direito, a gente se acha, é normal. A gente fica achando que é melhor do que os outros. Porque, de fato, a gente começa a adquirir um poder maior do que os outros, né? A gente acaba adquirindo um poder maior do que os outros, que é o conhecimento. Uhum. Isso é inegável, né? Mas isso não nos faz melhor do que ninguém. E eu queria que vocês entendessem uma coisa. O direito não é nosso privilégio. O direito tem a ver com a justiça. E a justiça é patrimônio meu, da Jéssica, do padeiro, do médico, do engenheiro, do ministro Alexandre, da ministra Carmen Lúcia, do Lula, do Bolsonaro, do pior bandido que existe. Então, todos nós temos o direito de externalizar as nossas opiniões jurídicas. Veja você, se você vier para mim e me disser, olha, eu acho que a contestação tem que ser alegada assim na cláusula, eu vou falar, moleque, fica na sua, que eu estou fazendo isso há muito mais tempo que você, baixa a bola, eu sei o que eu estou fazendo, ponto. Agora, se você disser, Bonazar, eu não acho justo o que está acontecendo, o seu senso de justiça é tão válido quanto o meu. E o brasileiro não está achando justo o que está acontecendo. Quer saber mais, meu irmão? Vou dizer uma coisa para você. Eu já disse que eu sou conservador e o que me coloca um pouquinho à direita, né? Quando o Lula foi conduzido coercitivamente pelo Bolsonaro, olha aí. Quando o Lula foi conduzido coercitivamente pelo Moro, houve uma grita geral. Ai, bem feito! E eu fui lá e disse, olha, isso é um absurdo completo, esse juiz violou a lei, violou radicalmente o direito. Violou radicalmente, não há previsão para a condução coercitiva do Lula. Ah, e daí? Ele é do mal e tal. Eu falei, olha, se nós permitirmos a violação do direito para aquele que nós julgamos nossos inimigos, nós seremos as próximas vítimas. Então, o nosso compromisso aqui, quando eu falo nosso, eu falo o meu, de todos vocês, é com o direito e com a justiça. Nós não temos compromisso nenhum com Bolsonaro, com Lula, com Carmen Lúcia, com Alexandre de Moraes. Nenhum. Nosso compromisso é com o direito e com a justiça. Nós temos que estar do lado de quem está desse lado. E nós temos que estar contra, no sentido democrático, evidentemente, no sentido argumentativo, de quem está contra a justiça. Obrigado, Bonar. Eu Ele que agradeço. acabou a bateria dele aqui, mas ele agradece a sua resposta. Mandou uma mensagem aqui para mim. Carmen Lúcia, digo Maria Lúcia, pode fazer a sua pergunta. Boa noite. Tá me ouvindo? Perfeitamente. A minha colocação ela é bem parecida aí com a do colega. É o seguinte, foi dito muito nessa noite sobre ao meu entendimento, né? A liberdade de expressão que é dada a nós, cidadão, não é a mesma que é dada a um jurista, a alguém, né, de um poder acima de nós. E eu quero trazer essa conversa, doutor, para dentro do contexto de Estado de Direito. Vamos Como lá. fica? Porque o juiz,
Ele é ele é livre, mas dentro da sua cela. Quando ele extrapola esses limites, na sua opinião, doutor, qual é o caminho para a efetividade da justiça nesse caso? Vamos lá, né? Como é que se chama mesmo? Desculpe. Maria Lúcia. Maria Lúcia, vamos lá. É justo que os juízes tenham menos liberdade de expressão que a gente. Absolutamente justo. Por quê? Porque se o juiz vira e fala assim, gordofobia é frescura. Poxa, o gordo que processou o outro cai com ele vai falar, esse cara já me prejulgou. Entende? É um exemplo tosco que eu estou dando aqui, né? Mas é justo que os juízes, pela posição fundamental que ocupam, na minha opinião, uma das mais nobres, tenham restrições à liberdade de expressão. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O que eu não concordo é que alguns juízes possam dizer coisas e outros não. Isso eu não concordo. Se houver um posicionamento... vamos imaginar que nós tenhamos um governo de direita que persiga juízes progressistas. Epa, lá estarei eu, brigando com isso. Se nós tivermos um governo de esquerda que persiga juízes conservadores, lá estarei eu, arrumando confusão. Então, eu acho que os juízes não devem manifestar opinião política. Não devem. Eu sou contra a manifestação política de juiz. Por quê? Porque juiz, por definição, é apartidário. Entendeu o que eu estou dizendo, Maria Lúcia? Certinho, doutor. Obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, meu caro Regis. Meu microfone estava fechado, desculpa. Agradecendo aí toda a sua disponibilidade, atenção, carinho com os nossos alunos. Eu vou passar a palavra agora para o meu escraviário, digo, estagiário, que segundo a minha sócia eu tenho usurpado muito dos trabalhos dele e é alguém que o senhor conhece muito bem. Vamos lá. Regis, espera só um pouquinho, antes de passar a palavra Mano. ao Gustavo. Todo tratamento cruel ao estagiário não é cruel o bastante. Isso precisa ficar claro desde o começo. Estagiário, ele não tem status jurídicos nem de pessoa nem de coisa. Né? Não se aplica a ele nem a Convenção de Genebra. Ó, eu vou mostrar essa gravação para minha sócia, porque pelo menos eu já tenho um advogado para me ajudar agora. Espera aí. Professor Maurício, quero te agradecer, meu grande amigo, irmão. Para mim, continua sendo o Mauricinho, aquele moleque que a gente cresceu junto, no mesmo bairro, mesma escola. Quero te agradecer, como sempre, a disponibilidade aí com a minha turma, com os meus amigos, de expor esse vasto conhecimento de uma forma muito simples para todos nós. Te agradecer esse tempo, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Todos sabem aqui, o Regis tem acompanhado muito também do seu trabalho ultimamente, a gente sabe o quanto é corrido o seu dia a dia, o quanto é difícil, às vezes 5 minutos para estar com a família, mas ter disponibilizado esse tempo todo aí com a turma, eu só tenho te agradecer. É uma honra imensa ter você aqui palestrando para os meus amigos. Quero deixar publicamente também que é uma honra a gente poder trabalhar em breve aí num caso junto. Então, tenho uma honra. Agradeço suas palavras, porque a partir de agora já percebi que vou ter que trabalhar dobrado, tanto no escritório quanto aqui na faculdade. Mas estamos juntos, meu irmão. Obrigado por tudo aí. Gustavo, deixa eu dizer uma coisa. Eu falei para você uma vez e vou repetir publicamente. Eu não costumo ter dois discursos. Você é meu irmão querido e o que você quiser e precisar de mim, eu estarei absolutamente à disposição. Absolutamente à disposição. Se o Regis fosse um baita chato, os alunos da Unopar, os malas, eu estaria aqui. Para minha sorte, o Regis é um cara muito legal e esses alunos são uma delícia. Agora eu vou fazer uma provocação para vocês dois. E eu estou vendo as mensagens no chat, estou emocionado.
Muito obrigado pelo carinho de vocês mesmo. E eu quero um dia ir pessoalmente aí. Quero estar aí pessoalmente para poder falar com vocês pessoalmente, tá bem? Maravilha. Saiba... Você tocou no assunto que a turma está comentando no grupo de WhatsApp. Para que eu dê um jeito, o pessoal vai fazer uma vaquinha para que você venha pessoalmente aqui, cara. Não precisa vaquinha nenhuma. Eu vou te buscar. Não precisa também, não. Eu só quero hospedagem e quero ficar na casa da sua mãe, que certamente é mais organizada que a sua. Ah, venha para cá, minha casa é sua casa, da minha mãe é sua também, você sabe, ela é uma mãe sua também, sempre foi, né? Sempre, exatamente. Gosta muito de você. Gu, fica com Deus, meu irmão, amo muito você. Conte comigo para o que você precisar. Pessoal, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela gentileza, a generosidade de vocês, de ficarem ouvindo essas bobagens todas que eu falei aí até agora, tá bom? Meu Instagram é @profbunazar. Quem puder, me siga lá, tá bom? Estou à disposição de vocês. Maurício, Tá coloca à disposição também o Siga o Tendão de Aquiles. Interessantíssimo, acho que todo mundo deve seguir. O que é o Siga o Tendão? O Siga o Tendão é um podcast que eu tenho com mais 2 colegas, professores, que a gente fala um monte de absurdo lá, tá no YouTube. É @Siga o Tendão. Se quiserem, assistam lá os episódios, vão se divertir. Obrigado, Gu, por lembrar disso. Também lembrando do SEB, né? Que eu acho que é importante falar @seb.cursos, é isso. E vale a pena, falei que ia abrir espaço aí para você falar dos cursos também, acho que vale a pena. Você sabe mais do que eu. Te acompanho em tudo, meu irmão. Obrigado por tudo aí, obrigado pela noite aí. Deus abençoe todos vocês, pessoal. Obrigadão, Regis, um fraternal abraço, cara. Valeu, Boná, obrigado, meu irmão, bom descanso aí. Até mais, valeu. Até mais. Pessoal, é isso. Agradecer a todos que estiveram aqui presencialmente, né, a noite de hoje. Lembrando que na segunda-feira estaremos aqui com a professora Jéssica. O Maurício ensinou, mas a minha língua ainda enrola. Como é que é o sobrenome? Bom, português é carrosa mesmo, tá? Não precisa de muita enrolação, mas como o professor Maurício é muito sofisticado, ele é italiano, né? O Carozza. Muito bem. Teremos aqui, então, na segunda-feira, a professora Jéssica falando com vocês, então, presencialmente, tá bom, pessoal? E na terça-feira, o encerramento com o professor Vitor, que será virtual. Aos calouros, só lembrando aí, então, aqueles que não ouviram antes, né, o convite para que tanto segunda quanto terça, às 18 horas, nosso encontro novamente, para falar um pouco mais sobre plataforma, metodologia, entre outras coisas que eu vou falar com vocês, tá bom? Laís precisou ir embora um pouco mais cedo hoje, então vamos mudar só um pouquinho o ritual final aqui agora, porque aí eu não tenho acesso ao sistema para poder fazer o sorteio. Na segunda-feira, ao invés de sortear 2 livros, sortearemos 4. Tudo bem? Agradeço, né, imensamente a oportunidade, paciência de vocês até agora, um bom final de semana e nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom final de semana. Até mais, pessoal. Tchau. Boa noite.